O tema dessa palavra é atitudes de um vencedor. Capítulo 14, versículo 24 em diante diz assim: mas o barco estava considerável à distância da terra, fustigado pelas ondas, por onde veio o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho do Deus vivo. Amém? Esse texto é muito conhecido, que fala aquele momento que os discípulos eles estavam enfrentando uma tempestade no barco. E eles deparam Jesus vindo à sua direção, andando sobre as águas. E eu me deparo aqui com uma primeira situação errada, algumas atitudes erradas que nós não podemos ter, e nós precisamos tirar essas atitudes da nossa vida para nós vivermos um verdadeiro renovo com Deus e nós termos atitudes de vencedores. Primeiro, o medo. Pedro, quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para a tempestade, ele teve medo. E olha que Pedro estava acostumado a andar com Jesus. Ele tinha visto Jesus fazendo vários milagres. Ele estava vendo Jesus fazendo um outro milagre, andando sobre as águas. Mas mesmo assim, Pedro se deparou com um medo. E o medo, ele é terrível para a nossa vida. O medo, ele pode paralisar os sonhos que você tem em Deus, os sonhos que Deus tem para a sua vida. Então nós não podemos ter essa atitude de medo. O medo, ele fez Pedro afundar. O medo fez Pedro duvidar da capacidade do que ele era capaz em Jesus. Então, toda vez que nós damos ouvidos para o medo, todas as vezes que nós deixamos a dúvida entrar em nosso coração, nós não acreditamos nele. Nós colocamos a força que Deus tem em segundo plano. Nós não confiamos nele. Então, o medo e a dúvida é uma atitude que nós precisamos tirar ela da nossa vida. Vou dar um exemplo aqui. Essa semana eu fui no Rio. Eu estive ali eu estive dentro de uma comunidade, perto da via Washington Luiz, da rodovia Washington Luiz, e o GPS ele me levou a fazer um caminho que ele passava literalmente dentro de uma comunidade, dentro de um lugar perigoso. E quando eu estava ali no caminho, as pessoas estavam comigo no carro, começou a falar: Wesley, volta que o negócio está perigoso. O negócio está estreitando, a rua está virando uma viela. E eu só tive por mim que ali realmente era um lugar perigoso quando eu vi de longe, avistei assim uma barricata. E quando eu olhei aquilo ali, eu falei: cara, primeiro, eu não estou com medo, mas eu preciso chegar no meu destino. E o meu destino estava mais ou menos a 200 metros na frente, ou seja, depois daquela situação ali. Eu falei: Senhor, o que eu faço agora? Aí Deus me deu uma luz: cara, vamos dar a volta do quarteirão. De repente não vai ter mais esse impedimento na sua vida. De repente aquilo ali que está para te paralisar, se você pegar um outro caminho, você vai chegar lá também. Então eu avistei ali que o medo, ele não me parou. Mas o medo, ele me colocou a tentar de outra maneira, jogar a rede do outro lado. E eu ali, manobrei, dei a volta e fiz o contorno no quarteirão e cheguei no meu destino. Só que, se eu paro no medo, eu tinha um compromisso sério a estar cumprindo, e se eu paraliso ali e falo: cara, eu vou sair daqui, porque a 200 metros já estava o meu destino, ou seja, o meu destino estava dentro de um lugar perigoso.
O meu destino, ou de repente aquilo que Deus tem para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual, parece estar em um lugar perigoso, mas é nesse lugar que Deus quer te dar livramento, é nesse lugar que Deus quer fazer você viver os maiores milagres na sua vida. De repente você se depara em uma situação que você lança fé, você aplica a sua fé violenta e você fala, cara, mas eu só consigo ver obstáculo, não, mas eu só consigo ver barreiras, eu só consigo ver algo na minha frente me impedindo de chegar no meu objetivo. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, não deixe a dúvida, não deixe o medo te paralisar, porque aquilo que está na sua frente querendo fazer você parar, não é maior do que o seu Deus e não é maior do que o seu sonho. Então o medo, ele não pode fazer parte nem da minha e nem da sua vida. Amém? Segundo ponto aqui que eu observo que nós temos que tirar da nossa vida, é um pensamento pessimista. Eu te pergunto, eu conheço um livro com esse tema, otimista ou pessimista, o que você é? Se pergunte, eu sou uma pessoa otimista ou pessimista perante algumas situações? Como que é o seu coração? Faça essa reflexão. Você, quando se depara no momento de uma prova, na faculdade, na escola, ou uma prova para você ganhar uma promoção no seu trabalho, ou você se depara com um desafio que veio à sua mão, você é uma pessoa otimista ou uma pessoa pessimista? Como que é esse sentimento dentro de você? Eu aprendo aqui muito com Ló e com Abraão. No momento que Abraão recebeu a promessa de Deus, Abraão, sai da terra do teu pai, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele leva o seu sobrinho Ló contigo, e eles vão caminhando, vão ali passando os dias, as semanas, e eles se deparam em um lugar onde Ló fala, Abraão, eu quero ficar com essa terra aqui, essa terra verde, essa terra com pasto, essa terra aqui que dá frutos. E Abraão olha para aquilo e fala, Ló, tá bom, tá abençoado, pode ficar com essa terra, e eu vou procurar uma outra terra. E naquele momento ali, Abraão, ele começa a caminhar para um lugar onde, nos olhos naturais, ele não estava vendo nada de positivo. Mas Abraão, por ele ser um homem segundo o coração de Deus, por ele estar sendo completamente guiado, o sonho que Deus tinha colocado no coração de Abraão era tão grande que ele não parava, ele não ficava paralisado com aquilo que os seus olhos estavam vendo, assim como o seu sobrinho Ló, que ele parou no meio do caminho, porque ele estava com uma fé pessimista, ele estava pessimista com as coisas que tinha lá na frente, e ele resolveu parar no meio do caminho. Ele parou no meio do caminho por coisas que ressaltavam aos seus olhos. Então ele parou, ele não quis continuar, ele não quis experimentar aquilo que Deus tinha na vida dele, e ele parou no meio do caminho, sendo pessimista. E Abraão, com aquela qualidade ali do pai da fé e otimista em Deus, ele falou, não, eu vou para uma terra, e a terra que eu vou, Deus vai fazer multiplicar, eu vou ser pai de multidões, eu vou ser um pai de uma grande nação. E ele continuou, independente da terra, se ele estava indo, se era boa ou ruim, ele tinha fé, ele era um cara otimista em Deus. Em Mateus 6:22, diz assim, os seus olhos são a candeia do seu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas são as trevas. Ou seja, os nossos olhos, ele é a candeia do nosso corpo. Se o nosso olhar, ele for um olhar pessimista, tudo vão ser trevas na nossa vida. Se o nosso olhar for um olhar otimista, até aquilo que poderia dar errado, ele vai dar certo. Porque Deus, ele é um Deus que ele trabalha em cima da nossa fé. Quando nós aplicamos a nossa fé, a nossa vida ela começa a caminhar de acordo com a palavra de Deus. Quando nós aplicamos a fé e conseguimos enxergar as coisas boas em meio às trevas, aquilo se torna luz. Porque aquilo que eu foco a minha visão, aquilo cresce na minha vida. Então vamos focar em coisas boas, vamos tirar da nossa vida um pensamento pessimista. Eu quero que você faça uma reflexão aqui. O que eu ainda não experimentei, o que você ainda não experimentou na sua vida, por conta de um pensamento, por conta de um sentimento pessimista? Alguma coisa que Deus estava assim, querendo te entregar, por você ter uma visão pessimista, você perdeu, você deixou passar pelas suas mãos. De repente Deus queria te dar uma oportunidade de estar fazendo uma faculdade, ganhando uma promoção, e você tinha um coração, não, poxa, mas isso não é para mim não,
Não, isso daí é para o meu vizinho. Não, isso daí é para o meu amigo do lado. Deus, Ele estava para te entregar uma bênção na sua mão, mas a sua visão pessimista fez escorregar a bênção pelas suas mãos, e você não experimentou o que Deus tinha para a sua vida. Então retire do seu coração um pensamento pessimista. Terceiro ponto que eu vejo aqui de pessoas que, se você comete isso, você não é uma pessoa vencedora. Preocupado com a opinião dos outros. Preocupado com aquilo que A, B, C vai falar ao seu respeito. A nossa única preocupação tem que estar naquilo que Deus está vendo na nossa vida, aquilo que nós fazemos no secreto, aquilo que você faz para o Pai Celestial, o Pai que está te olhando. E você às vezes fica preocupado com as pessoas terrenas, você fica preocupado com a opinião dos outros. Ah, poxa, será que se eu botar essa roupa aqui eu vou agradar o meu irmão? Ah, pô, será que se eu tirar uma selfie em tal lugar eu vou estar agradando os meus seguidores? Você fica preocupado com a opinião dos outros e você não se incomoda, você não coloca no seu coração a opinião de Deus. Você quer mais agradar as pessoas do que agradar a Deus. Não existe você desagradar ao nosso Deus, agradar o seu Deus por causa de uma pessoa. Muitas das vezes nós queremos manter uma amizade, manter um relacionamento e nós nos colocamos à disposição em lugares que não era nem para nós estarmos. Às vezes, para você agradar uma pessoa, você começa a pensar nas pessoas e não pensar mais em Deus, quando você deixa o seu coração ser guiado por opiniões de pessoas que nem têm relacionamento com Deus, pessoas que nem têm uma vida, nem pensam igual a sua fé, nem têm a mesma fé que você. Então nós passamos a nos preocupar com as opiniões dos outros. Outro ponto que eu vejo aqui muito importante que nós precisamos tirar da nossa vida: comodismo. Será que você se acomoda quando tudo está indo bem na sua vida? É uma coisa muito, muito interessante, né? Quando nós estamos num momento confortável da nossa vida, nós temos a tendência a ficar acomodados. Ah, poxa, eu estou com dinheiro na minha conta. Ah, não, eu estou com cartão com limite disponível. Não, pô, lá em casa ninguém está passando problema de saúde. Então você se acomoda. Não, pô, só estou tirando um notão na faculdade. Aí quando chega final do ano, quando chega no último semestre, você tem que apresentar o seu projeto TCC, você se descabela. Estou passando por isso. Agora eu já estou no último semestre da faculdade, apresentar o projeto TCC já foi uma dificuldade de fazer o projeto. No final do ano eu vou ter que apresentar de fato o TCC. Então, quando nós estamos confortáveis, é um momento muito perigoso da nossa vida. É um momento que você não se arma, é um momento que você fica vulnerável ao inimigo. Quando você fala, tá tudo bem no meu casamento, pô, tá tudo bem no meu namoro. Não, eu sou uma pessoa santa. O diabo não vai conseguir atrapalhar minha santidade. É nesse momento que você tem que estar se revestindo cada vez mais. O comodismo, ele não pode te paralisar. O comodismo, ele não pode te deixar na zona de conforto. Porque é nessa zona de conforto que seu inimigo te pega. É nessa zona de conforto que os maiores guerreiros, eles são dominados. Quando o cara para descansar, quando a pessoa para se acomodar, é onde vem a flecha do inimigo e nos acerta. É onde vem um pensamento do inimigo e ele fala, cara, você não está fazendo nada de diferente. Poxa, você você está confortável com essa situação aí, você é um príncipe, você é uma princesa, você não precisa se preocupar. Aí você fica na zona de conforto, aí você não ora mais. Nós estamos aqui num culto de renovo, amém? Estamos num culto de renovo. Aí você fala, não preciso ir quarta-feira não, vou só domingo para a igreja. Já vim quarta-feira? Para que ir para a célula? Aí você vai ficando confortável. Aí você, não estou falando para quem está aí atrás não, tá? Antigamente você sentava aqui na primeira cadeira. Aí você pula uma cadeira para trás, pula uma cadeira, daqui a pouco você está lá no final. E nós temos que tomar cuidado com isso, a zona de conforto. Nós temos que a todo momento querer mais de Deus. Nós temos que a todo momento falar, cara, não tá bom. Não tá bom isso na minha vida, eu quero ainda mais. Não, poxa, eu já estou orando, eu já falo em línguas, eu já expulsei demônio. Não, pessoas já se curaram com o toque da minha mão, com a sombra do meu corpo. Continue buscando, não pare no comodismo, porque isso daí é terrível. Quinto ponto, não seja uma pessoa ansiosa. De repente hoje você está passando por um momento que você está plantando. Você está plantando em Deus, você está plantando no ministério, você está plantando aprendendo um instrumento, você está plantando fazendo um curso, você está plantando fazendo a academia das águias, você está plantando começando a discipular alguém.
Não pare, não seja uma pessoa ansiosa, não seja uma pessoa que quer atropelar o processo de Deus na sua vida. Deus, ele tem um tempo oportuno para cada situação da nossa vida. Eu olho muito para a história de Moisés. Moisés, desde o momento que ele saiu do Egito e ele caminhou pelo deserto e parou na terra de Midian, ele ficou 40 anos ali se preparando para o grande chamado que Deus tinha na vida dele. 40 anos. Às vezes você recebe algo e você fica nervoso, você querendo em 4 minutos, 4 dias, já colocar aquilo para frente. Calma, continue plantando. Plante, regue e espere o crescimento em Deus. Não seja uma pessoa ansiosa, não queira atropelar o tempo de Deus na sua vida. Para todas as coisas tem o tempo oportuno. Para todas as coisas tem o tempo oportuno. Estou vendo aqui alguns jovens, né? Muitas das vezes a ansiedade, ela atrapalha o que Deus tem na vida de um jovem. A ansiedade no namoro, a ansiedade em querer fazer coisas grandes para Deus, não te faz ficar calejado e passar por situações que você precisa passar. Então não se torne uma pessoa ansiosa, o seu tempo em Deus vai chegar. A hora que Deus vai fazer você crescer, a hora que Deus vai aparecer para você queimando como uma sarça ardente, essa hora vai chegar na sua vida. Simplesmente mantenha a fidelidade, simplesmente se mantenha santo, santa na presença de Deus, que Deus, ele é um Deus galardoador daqueles que o aguardam. Amém? Vira para a pessoa do seu lado e fala: não tenha um coração ansioso. Sexto ponto, não se canse de lutar. Eu ouvi uma frase esses dias que a nossa vida, a nossa caminhada cristã, ela não é somente uma corrida. Elas são várias corridas que elas vão tornar a nossa trajetória. Elas são pequenas corridas, elas são pequenas jornadas que vão nos moldando, vai nos modelando até nós cumprirmos a nossa carreira em Deus. Então não se canse de lutar, persista mais um pouco, porque você vai derrubar um gigante e você vai ficar num momento confortável. Aí Deus daqui a pouco vai te botar mais um gigante para você subir de degrau. Aí daqui a pouco Deus vai te dar mais um desafio, mais um gigante para você subir de degrau. Então não se canse de lutar. Ah, Senhor, mas eu acabei de sair de uma luta, estou entrando em outra. Ah, Senhor, eu acabei de sair de um problema financeiro e estou entrando num problema na saúde. Ah, Senhor, eu acabei de sair de um problema na saúde, eu estou entrando num problema no meu casamento. Ah, Senhor, eu acabei de sair do problema no casamento, agora são os meus filhos que estão dando trabalho. Não se canse de lutar. Essas pequenas lutas, esses pequenos gigantes que vão modelando o seu coração com Deus, e a sua fé vai se tornando uma fé violenta em Deus. Amém? Sétimo ponto, antes de nós falarmos dos acertos dos vencedores: não ficar preso a crenças limitantes. O que é isso, Wesley? Crença limitante. De repente, na sua mente, toda vez que você se depara com um novo gigante, todas as vezes que você se depara com um novo desafio, a sua mente, ela traz aqui, pô, mas o gigante passado você caiu, você não foi vencedor. Ah, na tentação que eu mandei semana passada, você pecou, você não resistiu. Ah, naquela situação que eu te dei para você enfrentar, você não foi capaz de superar e de se renovar. Aí você paralisa. As crenças limitantes, elas tentam te paralisar. E você não pode deixar essas crenças parar a sua vida. Você não pode permitir que coisas que já aconteceram com você de errado no passado paralisam o futuro que Deus tem para a sua vida. Eu fico imaginando Moisés. Moisés, quando ele recebeu o chamado de Deus, ele poderia ter falado: ah, Senhor, mas eu já matei. Ah, Senhor, poxa, eu não sei falar, eu sou gago. Ele tentou falar isso tudo para Deus, mas Deus, ele não está preso nas nossas limitações. Deus, ele já está vendo o futuro glorioso que ele tem para mim e para você. Basta simplesmente nós termos fé e continuar a nossa caminhada. Basta simplesmente nós termos fé e continuar a nossa caminhada. Atitudes de um vencedor. Atitudes de pessoas renovadas em Deus. Agora vira para a pessoa do seu lado. Pega essas atitudes que é para você. Fala com a pessoa do seu lado aí. Pega essas atitudes que é para você. Primeiro, Deus quer te encontrar trabalhando. Eu adicionei mais um pouquinho aqui, servindo sem ser visto. Deus, ele quer nos encontrar trabalhando. Deus, ele quer nos encontrar no movimento. Deus, ele não vai dar nada para ninguém que está em casa com as pernas para o ar. A pessoa que está em casa o dia inteiro
Não estou falando que é pecado você assistir um Netflix, uma série, não, porque eu também gosto. Mas você ficar 10 horas assistindo uma série e você não tirar 10 minutos com Deus. Você ficar 10 dias da sua vida se lamentando por algo de ruim que aconteceu na sua vida e você não tirar 1 hora para agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele faz. Então Deus, Ele te quer no movimento, Deus, Ele te quer trabalhando, Deus, Ele te quer servindo. Se ainda não chegou o lugar que você gostaria de estar servindo, não importa, não escolha, simplesmente sirva. Porque muitas das vezes nós só queremos servir aonde nós vamos ser vistos, ou então só queremos servir naquilo que queima no nosso coração. Mas antes de você chegar a governar, antes de José ele chegar a governador, ele precisou servir, servir Potifar, ele precisou servir o carcereiro na prisão. Então, antes de você chegar a um lugar onde você sonha, você vai passar muitos e muitos tempos em lugar que você não queria estar. Então, aprenda a ter um coração de servir. Aonde você quer chegar, o segredo é o servir, é estar trabalhando. Segundo ponto, entenda o coração da sua liderança. Esse aqui é muito forte. Nós falamos aqui agora de Pedro, que Pedro, ele temeu, ele afundou, Jesus veio e estendeu a sua mão. Esse mesmo Pedro que vivenciou vários milagres com Jesus, ele foi o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Pedro, quando ele nega Jesus, ele ainda não tinha entendido o coração do seu líder. Pedro, quando ele negou Jesus, ele não tinha entendido o segredo que Jesus tinha para a vida dele. E quando que Pedro ele foi moldado por Jesus? Quando que caiu a ficha de Pedro? Pedro negou Jesus. Logo depois daquele momento, o galo cantou e ele ficou deprimido. Ele entrou em depressão. Ele falou, cara, agora já era. Vou chutar o balde, vou voltar para a minha vida antiga. Porque quando nós não entendemos o coração do nosso líder, quando nós não entendemos o coração da liderança, nós queremos voltar para trás. Nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. E não é assim que funciona. E depois que Jesus, ele ressuscitado, ele voltou e falou, Pedro... Jesus ele veio em espírito, teve um encontro com Pedro, ele falou, Pedro, tu me amas? E Pedro, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Aí Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ele foi a pedra da igreja, Pedro foi a rocha que Jesus edificou a igreja, mas Pedro ele só pôde receber esse título na vida dele, Pedro só pôde cumprir o seu chamado na sua vida depois que ele entendeu o coração de Jesus. E Jesus, como um grande mestre, ele ensinou a Pedro na prática. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas quando Jesus voltou, Pedro já falou, cara, Jesus, ele mesmo eu tendo negado ele passou pela cruz, ele ressuscitou e agora eu estou entendendo o coração de Jesus, agora eu estou entendendo o coração do meu líder, então eu vou entrar nesse negócio aí, eu vou entrar nessa visão. De repente você está aqui nessa noite, você já até negou um discipulador, você já negou um líder na célula, você já negou o seu pastor, mas Deus ele é misericordioso e Ele quer te dar uma nova chance. Deus ele é misericordioso e Ele te chama para um renovo com Ele. Deus ele é misericordioso e Ele quer te dar uma nova oportunidade de você romper barreiras que estão te travando na sua vida. Eu vejo também aqui esse exemplo com José. José, ele estava trabalhando, como eu falei no primeiro tópico, trabalhando, servindo ali na prisão, e naquele momento que ele estava como prisioneiro, ele conseguiu discernir os sonhos de Faraó. Quando ele interpretou o sonho de Faraó, que era o seu líder, ele era a autoridade máxima na sua vida ali, quando José interpretou o coração de Faraó, Deus tira José de um prisioneiro para governador. Quando você entender o coração da sua liderança, quando você entender que cada palavra que Deus ele coloca aqui nesse altar para falar na sua vida, é a sua liderança querendo cuidar de você, é a sua liderança querendo investir na sua vida, quando você entende o coração da sua liderança, quando você entende o coração do anjo da igreja, você sai de prisioneiro para governador, você sai de uma situação na sua vida, no seu espírito, ou até mesmo nas suas emoções, você se liberta de prisões na sua mente, e você começa a governar e a reinar em Cristo. Quando você interpreta aquilo que Deus tem para a sua vida, através da sua liderança, você larga as coisas do passado e você começa a sonhar com Deus, você começa a sonhar alto. Então eu quero te desafiar aqui nessa noite, entenda o coração do seu Deus, entenda o coração do seu líder, entenda o coração do seu pastor. Quarto ponto aqui de um acerto:
Nós precisamos estar disponível para o agir de Deus. O nosso erro, sabe qual é? Eu me coloco nesse erro. Nós queremos, sabe o quê? Deus disponível para nós. Nós queremos Deus disponível para nós. Mas na hora de nós colocarmos o nosso coração disponível na presença dEle, isso nós não queremos. Porque às vezes você vai estar em casa num momento ruim e Deus vai falar: meu filho, vai e fala com seu vizinho. Filho, vá, que do jeito que você está, eu quero te usar lá fora. E você não vai. E nós queremos Deus sempre do nosso lado. Nós queremos sempre Deus disponível para nós. Mas nós nunca nos disponibilizamos para Deus. Quanto mais você olhar para o seu problema, quanto mais eu olhar para os meus problemas, maior eles vão ficando. E quanto maior eu olhar: eu estou com dificuldade. Como que eu vou ajudar uma pessoa se eu estou cheio de dificuldade, estou precisando de ajuda? Quando você se lança a ajudar vidas, a ajudar um pequenino de Deus, a se doar por uma alma, Deus Ele cuida da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Então simplesmente se coloque disponível. Simplesmente se doe para a presença de Deus. Se coloque assim, igual a gente vê aqui o Ministério de Louvor tocando, a galera chega cedo, ensaia. É isso, se coloque disponível para Deus. Não espere somente Deus Ele está te servindo, que Deus Ele faz isso muito bem, mas Ele nos ensina isso. Nós somos o servo dEle. Quanto mais nós servimos a Deus, mais Deus Ele serve a nossa vida. Outro ponto que eu vejo aqui, em nós sermos atitude de um vencedor, você ser disponível na mão de Deus, Deus Ele quer usar a sua ferida para curar a ferida do próximo. Deus Ele quer usar uma cicatriz sua para ajudar um outro a se curar. Então se coloque disponível para Deus. Quando você já vence os sofismas, as crenças limitantes na sua vida, aquilo que te machucou no passado, hoje não te machuca mais. Mas tem pessoas que estão morrendo por causa disso. Tem pessoas com a mesma situação que você aprendeu lá atrás, sofrendo hoje. Então se coloque disponível e permita-se ser usado por Deus para falar nessas vidas. Eu costumo falar: Deus não vai me enviar para falar com o vizinho do Anderson. Deus não vai me enviar para falar com o vizinho do Lucas ou do Jorge. Deus não vai me enviar nesses. Deus Ele vai te enviar nesses. Deus vai me enviar para falar com o meu vizinho, para falar com os membros da minha célula. Deus vai me enviar para falar com o meu ciclo de amizade. Mas não tem como eu ir lá e falar com uma outra pessoa que é para você ir falar. Então permita Deus te usar. Você está aqui numa noite de renovo, você está recebendo coisas grandes aqui de Deus, você está recebendo uma unção da parte de Deus. Então na quarta-feira que vem você pode convidar: cara, eu fui curado de coisas na minha vida, toda quarta-feira eu estou num lugar onde eu tenho recebido a água da vida, toda quarta-feira eu estou num lugar onde eu tenho recebido oração, e essa oração está libertando a minha vida. Então toda quarta-feira você pode convidar uma pessoa para vir aqui. Deus Ele quer te usar simplesmente para um convite. Deus Ele quer te usar simplesmente para um aperto de mão, um abraço. Domingo nós estávamos na igreja e ali com os jovens orando e buscando, Deus Ele falou no meu coração: filho, as pessoas elas precisam entrar para receber a minha palavra com o coração aberto. E na hora eu falei: cara, eu gosto muito de abraço. A minha linguagem do amor é toque físico e eu gosto muito de abraço. E eu falei: cara, eu vou abraçar o pessoal. Desafiei os jovens a ficarem comigo lá na subida da escada, abraçando todo mundo. E tinha gente que entrava cabisbaixo. Tinha pessoa que entrava que você tinha visto. Você olhava para o rosto do marido e da esposa. Cara, acabaram de brigar. Você olhava nitidamente, você já lia isso nas pessoas. E um abraço mudava a história daquela vida. Um abraço tirava um sorriso daquela pessoa. Ela já entrou na igreja para receber o louvor, receber a palavra, já com o coração querendo mais de Deus. Então Deus, Ele às vezes espera isso da sua vida. Ele espera essa disponibilidade. Um abraço. 1 minuto, 2 minutos seu. Eu vou me colocar à disposição para que, se alguém precisar de minha ajuda, o Senhor me leva para essas pessoas. Porque as pessoas elas estão carentes de nós, de Deus. E você é o braço de Deus aqui na terra. A sua boca é a boca de Deus aqui na terra. Um aperto de mão que você dá numa pessoa que você passa por ela na rua, um abraço que você dá numa vida, você pode mudar a história daquela vida. Esses dias, eu cheguei em casa, e isso é um alerta, que não importa qual é a nossa idade, não importa se é criança, se é jovem, se é adulto, se já é ancião, não importa. Esses dias eu cheguei em casa e Caliane falou: meu filho, deu ar na bomba. Todo mundo aqui tem ar na bomba às vezes em casa? Às vezes passa por isso, né?
Aí eu cheguei em casa, a água não estava subindo, eu fui lá tirar o ar da bomba. Aí vira registro para um lado, registro para o outro, bota a água, tira a água, sacode daqui, sacode dali. E daqui a pouco a água começou a subir e eu estava num dia muito estressado. Eu estava num dia que eu tinha muita coisa para resolver, minha cabeça estava igual um ninho de abelha, assim, zzz. E quando eu tirei aquela água ali e eu olho para trás, tá o Derek me olhando. Tá Derek me olhando assim, com o olhar estatelado assim, me olhando. Aí ele ficou com vergonha e correu e pulou no meu ombro, pulou no meu pescoço e me abraçou. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com ele. Derek, aperta, aperta, aperta. Ele começa a apertar. E aquele abraço, ele mudou a minha semana. Uma criança que nem sabe falar ainda, um abraço foi enviado da parte de Deus para mudar a minha semana. Uma criança que nem sabe falar, de repente você não vai precisar nem abrir sua boca. Ah, mas eu não sei falar. Não, vai só no aperto de mão, vai só no seu abraço. Se coloque disponível para Deus, que um sorriso seu, um abraço seu, pode mudar a história de uma vida. Amém? Em Lucas 19, conta a história, nós já vamos finalizar aqui, conta a história de Zaqueu. Zaqueu, chefe dos republicanos, vamos colocar nos dias de hoje aqui, ele era um político corrupto. Zaqueu, ele correu e subiu em cima de uma árvore para ver Jesus. Ele era um homem pequeno e ele queria ter um encontro com Jesus. E naquele momento que Jesus passa no meio da multidão e se depara com Zaqueu, fala: Zaqueu, desce, que hoje me convém pousar na sua casa. E quando Zaqueu, ele super disponível, com o coração super disponível, fala: Senhor, vamos lá para casa, eu vou preparar um banquete. E quando Zaqueu, olha só, Zaqueu, um novo convertido, e isso aqui me ensina muito, não importa se você é novo convertido, não importa se você tem 10, 20 ou 30 anos de crente. Zaqueu, ele era aqui ele tinha acabado de conhecer Jesus, ele abriu a porta do seu coração, ele simplesmente se colocou disponível: não, Senhor, vem, pode vir. Deus, ele falou: hoje veio a salvação para a sua vida e para toda a sua família. Uma disponibilidade que nós fazemos para Deus, um momento de um coração disponível para Deus. Ele fala: hoje veio salvação para a sua vida, para o seu coração, para as coisas que você está passando, para pensamentos que o inimigo está tentando disparar. Hoje veio a salvação, hoje veio a libertação dessas coisas na sua vida. Simplesmente nós precisamos estar com o coração aberto para Jesus. Eu enganei vocês, tem mais um versículo para a gente finalizar. E esse versículo aqui, ele é o versículo da minha vida. Ser forte e corajoso. Essa foi uma palavra que Josué recebeu de Deus. Josué 1, 8 e 9 diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 9. Não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas e nem te espantes, pois o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então essa palavra, ela tem que estar sempre gravada no nosso coração. Não importa se nós simplesmente meditarmos na Bíblia, na palavra do Senhor dia e noite, se simplesmente nós tivermos um relacionamento com Deus profundo. Ele fala: filho, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes. Toda vez que eu estou com um desafio grande para colocar a mão, para dar um passo para estar fazendo, eu lembro dessa passagem. Josué, ele ficou ali no momento de medo. Ele falou: Senhor, mas agora eu estou sem Moisés, ele que era o meu guia, e agora o que eu vou fazer? Deus simplesmente falou: filho, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes. Então essa palavra que Deus, ele ministrou ao meu coração para estar trazendo hoje aqui para a sua vida: ser forte e corajoso.